Olá, meus amigos, retornando então para as nossas reflexões sobre a Revista Espírita de 1867, como estamos conversando nos vídeos anteriores e dando continuidade agora aqui na nossa TV Nova Luz. Allan Kardec, então, agora nós vamos abordar os meses de agosto e de setembro, onde ele faz belíssimas reflexões nesse ano, que inseriu na Revista Espírita preciosos ensinamentos para todos nós. Um deles, por exemplo, é quando tratou a respeito dos incrédulos e a chegada dos incrédulos ao mundo espiritual. Que reflexão interessante, não é verdade? Como é a chegada dos incrédulos ao mundo espiritual? É difícil, porque, na verdade, quanto mais nós conhecemos, melhor é a nossa chegada ao mundo espiritual. Como é a nossa chegada após a morte? Como dissemos nos vídeos anteriores, muitas pessoas se questionam: como será a minha chegada no mundo dos espíritos após a morte? O que será de mim após a morte? Seremos lá o que fizermos de nós aqui. Então, quanto mais nós fizermos o bem, melhor será para nós do outro lado, o mérito do bem que fizermos. Agora, quanto mais conhecimento nós tivermos sobre o mundo espiritual, também melhor. Imagina quando nós somos colocados em um local onde não conhecemos nada dele. Imaginemos, por exemplo, alguém que não entenda nada de medicina ser colocado numa sala de cirurgia. Ou uma pessoa que não entenda nada de remédios ser colocado num trabalho de estoque para cuidar de remédios. Ele não vai saber fazer nada e vai se sentir perdido, porque ele nunca estudou sobre o assunto. É o que acontece com os incrédulos quando chegam ao mundo espiritual. Como eles não se preocupam com o mundo espiritual, como eles acham que nada daquilo existe, como eles creem que aquilo não merece importância e nunca se preocuparam com a vida espiritual enquanto estavam na Terra, na hora que morrem e que chegam do outro lado e tomam contato com essa realidade espiritual, eles se sentem perdidos. Não sabem onde estão, não sabem o que fazer, não sabem que providência tomar, não sabem para onde vão, não sabem nada, porque não se preocuparam com esse lado durante a vida. Não estamos dizendo que ele seja obrigado a ser espírita, não. Pode ter qualquer religião, mas que seja um estudioso, que seja uma pessoa que tenha o hábito de ler e de conhecer as verdades espirituais. Isso é fundamental, o conhecimento e a ação no bem. Por isso que o Espiritismo diz sempre para todos nós: amai-vos e instruí-vos. Ou seja, temos que amar e temos que nos instruir. E Allan Kardec diz, nesse momento da Revista Espírita de 67, a chegada dos incrédulos ao mundo espiritual, que é difícil. Então não sejamos incrédulos, pelo contrário, sejamos aqueles que creem, sejamos daqueles que têm a fé no coração. Um outro ponto também muito interessante nessa parte estudada pelo codificador é a questão do remorso. O remorso que infelizmente faz parte ainda das nossas vidas. Nós erramos e quando detectamos o erro, temos o remorso. O remorso, ele tem um lado muito ruim que nos faz mal, mas ele tem um lado bom, que é o detectar de que nós erramos. Há pessoas que erram e continuam achando que estão certas, mas há aqueles que erram e reconhecem que erraram, percebem que erraram e veio então o remorso. Então o lado bom do remorso é que a pessoa reconhece que errou, mas o lado ruim do remorso é que ele faz muito mal para quem sente. Por isso que ninguém tem que sentir remorso. Allan Kardec faz uma análise psicológica do remorso muito interessante. Nós não devemos sentir remorsos, pelo contrário, devemos corrigir os nossos erros. Sentir remorso não vai nos levar a lugar algum. Temos que, uma vez que reconhecemos os nossos erros, partir para a correção, partir para a solução, partir para reparar pelo bem o mal que venhamos a praticar, que tenhamos praticado. Aí o remorso não terá lugar, não terá sentido de existir, porque o bem corrigiu o mal. Detectamos o erro e a ação nos fez corrigir o erro. Esse é o pensamento do cristão, aquele que não para
para se lamentar ou se ressentir. O cristão é aquele que põe as mãos na charrua da caridade e vai à frente fazendo o bem, corrigindo o mal pelo bem que ele possa fazer. Não se lamentar pelo passado, mas trabalhar para construir o futuro. Essa é a postura do verdadeiro cristão. Essa luta pela transformação moral nos leva a ser verdadeiros cristãos e verdadeiros espíritas, e prossegue o nosso codificador. Assim, construímos uma era nova. O Espiritismo inaugurou uma nova era para a humanidade. Essa nova era para o mundo. Essa nova era de transformações. Essa nova era do espírito imortal. O Espiritismo no século XIX inaugurou a era do espírito imortal. Que era essa? O espírito sempre existiu, as comunicações espirituais sempre existiram, como dissemos já, mas por que ele diz que o Espiritismo inaugurou a era do espírito imortal? Porque ele trouxe esse lado espiritual mais próximo da Terra e levou a Terra mais próximo ao espírito. Comprovou cientificamente que existe vida após a morte. Até então era uma proposta metafísica, religiosa. Hoje é uma realidade contundente, uma proposta científica comprovada, corroborada em laboratório. Então o espírito, a vida após a morte, não é mais uma mera crença, é uma certeza científica. Por isso que o Espiritismo inaugurou a era do espírito imortal. Porque essa era do espírito imortal nos traz o consolo, a esperança, a certeza, a alegria que tanto nos faltava e que agora está complementada por essas informações preciosas. E nós temos a honra de desfrutar dessa grande era do espírito imortal, a era nova que se abriu para o mundo com o Espiritismo e que agora é abraçado a todas as crenças da humanidade. Vamos então caminhando na direção da construção de um mundo melhor, que já estamos conseguindo perceber nesses dias que correm, nesses momentos que estamos vivendo em pleno terceiro milênio, princípio do século XXI, do terceiro milênio. Quantas transformações, muitos problemas, muitas lutas, é verdade, mas quantas transformações, quanto avanço intelectual, quanto avanço moral, quanto progresso no sentido da preocupação com o próximo, da preocupação com a solidariedade, a revolução a nível filosófico que está sendo causada no mundo, a união dos povos e das nações, derrubando-se barreiras. Tudo isso é a conquista da proposta espiritualista da humanidade, e o Espiritismo dando uma grande contribuição. É a nova era que se abriu para o mundo. Nós fazemos parte dessa nova era, estamos reencarnados agora, todos nós. Que honra, não é mesmo? Que alegria estarmos aqui nesse momento maravilhoso. Muitas pessoas pensam que estar encarnados é um castigo. É um castigo, é uma punição, porque a Terra é um mundo de problemas, então é uma punição estar aqui. Não é verdade, o raciocínio é exatamente o contrário. Estar na Terra é uma honra, é um privilégio, é uma bênção, porque temos a oportunidade de crescer e de colaborar no crescimento da humanidade. Que maravilha, não é? Nós espíritas, cristãos de uma forma geral, estamos trabalhando por essa era nova, e nossa missão é fazer todo o bem que nos seja possível. Muitas pessoas se perguntam: qual a minha missão? O que eu vim fazer na Terra? A nossa missão é fazer o bem. Diz Allan Kardec, é o dever do cristão fazer todo o bem que lhe seja possível. E ao final do dia, antes de dormir, ele tem que se perguntar: será que eu fiz todo o bem que eu podia fazer? Porque eu posso ter feito algum bem, mas de repente tinha muitas outras possibilidades que eu desprezei. Podia ter feito 10, fiz apenas 1. Então será que eu fiz todo o bem que eu poderia ter feito? O cristão é aquele que faz todo o bem que poderia fazer. Uma reflexão para todos nós. Um outro ponto também interessantíssimo que é abordado nesse período do mês de setembro, agosto, setembro, da Revista Espírita, é exatamente o que Allan Kardec trata sobre o caráter da revelação espírita. Meus irmãos e meus amigos, é um texto maravilhoso. Inclusive, esse texto, o caráter da revelação espírita, ele inseriu na Gênese, na quinta obra
da codificação kardeciana está logo no início. Se tiver curiosidade e dar uma olhada, está no mês de setembro da Revista Espírita de 1867 e está no princípio do livro A Gênese, o caráter da revelação espírita. Qual é o caráter? Quais são os caracteres que representam a revelação espírita? E então ali ele elenca todos esses caracteres que fazem parte do corpo doutrinário do Espiritismo. Como é interessante, meus irmãos. Ele fala a respeito dos fatos, dos fenômenos. Algo muito marcante do Espiritismo foi a questão dos fatos. Lembra que falamos das mesas girantes nos vídeos passados? Se não viu, dê uma olhada que você vai ver. Falamos das mesas girantes, dos fenômenos, das comunicações, dos objetos que se movimentavam. Muitos fatos surgiram, e um dos pontos mais interessantes desse caráter da revelação espírita, diz o codificador, foi exatamente isso: os fatos espirituais se espalharam pelo mundo, e o Espiritismo, a doutrina, a filosofia espírita, surgiu da observação dos fatos. E isso é absolutamente inovador. Por que é inovador? Porque normalmente uma teoria surge para ser comprovada depois. Normalmente alguém tem uma ideia para depois comprovar cientificamente. O Espiritismo foi ao contrário. Primeiro surgiu o fato e a comprovação, depois surgiu a ideia. Então o Espiritismo surgiu da observação dos fatos. Ou seja, ele já nasceu comprovado. O Espiritismo já surgiu comprovado cientificamente. Que maravilha, meus amigos. Que maravilha, uma doutrina que já surgiu com comprovação científica. Não foram os fatos que vieram a posteriori comprovar uma teoria prévia. É o contrário. A teoria veio depois dos fatos. Os fatos vieram previamente e a teoria surgiu da observação dos fatos. E aí surgiu a doutrina espírita. Que maravilha. Outro ponto também que faz parte desse caráter da revelação espírita, além dessa comprovação dos fatos, é o raciocínio da doutrina. O Espiritismo não quer adeptos cegos, ele não tem dogmas, ele não nos impõe nada. O Espiritismo quer que nós acreditemos, mas saibamos por que estamos acreditando. Por que estamos acreditando em alguma coisa? Queremos ter certeza. Para chegar na certeza é necessário saber o porquê. Quais são os porquês? Devemos duvidar, analisar, questionar. Isso é a razão. E a fé sem a razão desfalece. Diz Allan Kardec, fé raciocinada só é a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Vamos repetir. Fé raciocinada só é a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E a nossa fé é raciocinada? A sua fé é raciocinada? Ou você acredita nas coisas porque alguém falou? Você procurou pesquisar, procurou ler? É muito bom acreditar no que os outros nos falam, principalmente quando vem de pessoas boas. Mas é imprescindível nós mergulharmos por conta própria para desenvolver a consciência crítica, o senso crítico. E assim tomar gosto pelo aprendizado, pela leitura, e cresceremos cada vez mais. O caráter da revelação espírita tem tudo isso, a presença dos espíritos, a influência deles em nossas vidas. Convidamos o leitor a conhecer esse texto monumental, que está no mês de setembro da Revista Espírita de 67 e no princípio do livro A Gênese, para conhecer tudo aquilo que envolve a revelação espírita. A você, nosso querido leitor, nosso querido telespectador, que possa conhecer esse texto e perceber que a visão espírita é muito mais profunda do que aquilo que nós ouvimos falar, quando mergulhamos o pensamento para conhecer e para compreender. Fascinante, não é verdade? Maravilhoso, é um mundo que se nos abre de conhecimento. Mas continue conosco, que voltaremos no próximo vídeo e continuaremos para falar sobre a conclusão e as últimas análises que foram realizadas por Allan Kardec nesse ano de 67. Fique conosco aqui na TV Nova Luz. Muita paz e que Deus te abençoe.